Meus irmãos, a paz do Senhor. Motivo de muita alegria poder mais uma vez subir a esse altar para compartilhar algo da parte de Deus aos nossos corações. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Leremos a partir do versículo 36. Enquanto vocês procuram, eu louvo a Deus pela vida do irmão Wilkins, pelo convite, pela vida dos nossos pastores também, que permitiu estarmos aqui ministrando a palavra de Deus. Sem perca de tempo, irmãos, leremos a palavra de Deus a partir do versículo 36. E rogo-lhe que um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa de fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe-os com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe com o unguento. Podei-vos assentar, irmãos. Meus irmãos, eu pedi a Deus um direcionamento sobre o que falaríamos essa noite. E há alguns meses já atrás, o irmão Wilkins tinha conversado conosco para essa data. E desde então eu me preocupei com o que traria de mensagem que Deus tinha reservado para nós nessa noite. E o Espírito Santo, desde o começo, tocou no meu coração sobre esse texto. E eu comecei a questionar a Deus em oração qual que era a proposta. Se tratando de um culto de primícias, qual era a ideia dessa mensagem para nós? O que Deus tem a nos ensinar com esse texto? E eu comecei a me debruçar no estudo mais apurado desse texto. E o Espírito Santo me fez entender que o texto que lemos tem tudo a ver com o culto de primícias. Ele coaduna-se perfeitamente com o culto de hoje. Porque tratando de primícias, o que nós devemos entender e ter em mente e sempre guardar em nossos corações, que o alimento que nós trazemos aqui, que a oferta que nós depositamos aqui, ela sim é muito importante para a igreja, ela sim é muito importante para a assistência social da igreja, até porque a igreja ela precisa trabalhar com dois viés, tanto com o alimento espiritual, e uma outrora ou outra, algumas circunstâncias, a igreja precisa ter a parte social envolvida para cuidar daqueles que estão necessitados. Então nós precisamos entender isso, que eu e você como igreja de Cristo, nós precisamos alimentar a sociedade com alimento espiritual e também, quando necessário, levar o alimento físico, levar o mantimento. E Saulo, de onde você tirou essa ideia que a igreja precisa trabalhar com esses dois viés? Da própria Bíblia. Se nós começarmos a debruçar nos textos sagrados, por exemplo, um grande exemplo, nós vamos ter a multiplicação dos pães e de peixe. Observe que Jesus pregava, o alimento espiritual estava sendo distribuído a quem estava presente. Mas logo após o alimento espiritual, alguém vai falar para Jesus: Jesus, manda o povo embora, porque eles sentem fome. E o que Jesus vai fazer? Multiplicar o pão e o peixe. Então teve alimento espiritual, mas teve o alimento físico para saciar a fome do corpo humano. E o Espírito Santo me fez entender isso, que uma igreja completa é uma igreja que engloba todo esse contexto. Tem palavra para quem precisa de palavra, mas também tem alimento para quem necessita do alimento físico. Tem palavra para quem precisa de uma palavra para a alma aflita. Mas quando um irmão meu, ou quando um membro da sociedade em volta está em necessidade física, também tem alimento para ser sustentado.
E quando nós olhamos para os pilares de sustentação da igreja, por exemplo, no livro de Atos, nós vamos encontrar muito facilmente pelo menos 4: doutrina, comunhão, partir do pão e oração. E quando falamos de comunhão, obviamente no texto estamos falando da comunhão entre nós irmãos aqui. Mas num contexto geral nós precisamos entender que nós não temos só comunhão entre nós, nós precisamos ter comunhão e acesso a toda essa comunidade. Se nós analisarmos e lermos e estudarmos a história da igreja, a igreja sempre mudou o contexto e a realidade do lugar em que ela estava inserida. Como, Saulo? Com alimento espiritual para quem precisa, mas também com a parte social para quem precisa. Então, eu comecei a entender, lendo esse texto, que primícias não se resume só no ato da oferta, só no ato do alimento, só no ato de trazermos aqui, mas também primícia vai muito além disso que nós fazemos corriqueiramente todos os meses. Por exemplo, a história dessa mulher, além dos detalhes riquíssimos que o evangelista Lucas vai trazer para nós, ela ensina uma lição valiosa. E qual é, Saulo? Ela ensina-nos a primícia da adoração. E é importante entendermos que essa história nós não encontramos nos evangelhos chamados sinóticos. Somente Lucas teve a sensibilidade e parou para registrar a história dessa mulher nos textos sagrados. Mateus 26, Marcos 14 e João 12 relatam um episódio muito parecido que ocorreu em Betânia com Maria, irmã de Lázaro, ungindo os pés de Jesus com nardo puro. Porém, são histórias diferentes, passando-se em tempos diferentes. Mas o que me chama a atenção na escrita de Lucas é que Lucas, dentre os evangelistas, ele é o mais detalhista. Pelo fato dele ser grego, ele escrevia aos gregos, e os gregos eram muito detalhistas, muito criteriosos nos artigos, nos textos que ele lia. Então, quando nós observamos o evangelho de Lucas, nós encontramos muito detalhes que, por exemplo, Mateus não escreveu, que, por exemplo, Marcos não escreveu, e João também não escreveu. Mas por mais detalhista que o evangelista Lucas fosse, por mais detalhista que todos os textos sagrados que ele escreveu nos mostra alguns detalhes que os outros evangelistas não escreveram, o que me chama a atenção é que Lucas não se preocupou em dizer o nome da mulher. Lucas não se preocupou em dizer qual era a origem dela. Lucas não se preocupou em dizer de qual família ela pertencia, qual era o contexto que essa mulher estava vivendo. Ele até cita o nome de um fariseu chamado Simão, que o episódio aconteceu na casa dele, mas o nome da personagem principal não aparece no texto. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Lucas não revela os detalhes para nos ensinar que para Deus pouco importa o meu nome, mas sim as minhas atitudes. Como assim, Saulo? Para Deus pouco importa quem é você e quem sou eu, a qual família eu ou você pertencemos, ou qual cargo ministerial nós exercemos na igreja. Deus não está preocupado em saber o tamanho da minha e da sua oferta, se ela é a maior desse culto ou se ela foi a menor. O que Deus está nos observando nessa noite é a nossa atitude diante dele. O que você veio entregar aqui nesta noite é o que Deus está observando. Qual é o nível da sua adoração aqui nesta noite? Qual é o nível da sua entrega aqui nesta noite? É o que Deus está observando. É por isso que o texto disse que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Mas os verdadeiros adoradores, igreja, eles têm uma característica. Quais é, Saulo? Eles adoram a Deus. Em quê? Em espírito, em verdade. Em espírito, em verdade. É entendendo isso que eu li novamente o texto de Mateus 6:6, que diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora para o teu pai em secreto. E olha o que o texto diz: e teu pai que vê, não teu pai que ouve no secreto, te recompensará. Deus, na sua onisciência, na sua sabedoria, já sabe o que eu e você apresentaremos na oração que iremos fazer logo após. Mas ele está, por que o texto, Saulo, diz que ele vê e não ouve? Porque o que ele precisa, o que você precisa, ele já sabe. Agora sabe o que ele quer ver? A sua atitude de sair da zona do conforto e ir para o secreto, a sua atitude de largar
tudo e ter um particular com Deus. É por isso que Davi, ao cantar a canção de número 139 do livro de Salmos, no verso 4, vai dizer: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Que você veio no culto das primícias, Deus sabe. Que você trouxe a sua oferta aqui, Deus sabe. Mas agora o que Ele está observando é o que você veio entregar. Qual é a sua atitude dentro desse ambiente do culto? Porque para Deus pouco importa o que trouxemos, para Deus pouco importa o que ofertamos. O que Ele procura é o verdadeiro adorador. O que Ele procura é quem o adora em espírito e em verdade. E se tem adoração genuína, Ele se manifesta no culto. E se tem adoração genuína fluindo da alma, tem graça manifesta. E se tem adoração verdadeira, tem cura, tem milagres e tem batismo com o Espírito Santo no meio da igreja. É por isso que no congresso das crianças de ontem, e quem não veio perdeu, eu sinto muito, teve um detalhe muito interessante. No final do congresso tinha um monte de criança chorando, e eu fui para casa me perguntando: tem um monte de criança que nem sabe o porquê chorou, mas só por causa de um glória a Deus, de um aleluia que saiu do fundo da alma, a presença de Deus na vida dela foi manifesta. Enquanto o Espírito Santo encontra um verdadeiro adorador, ele desce. E é pensando nesse contexto que eu vejo Davi no Salmo 51, 11, dizendo nenhuma das orações mais lindas da Bíblia: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. O que Davi está nos ensinando é que o Davi rei poderia perder o cetro, poderia perder o trono, poderia perder as riquezas, poderia perder honra e glória, mas o Davi adorador só não podia perder uma coisa: a presença do Espírito Santo na vida. Davi entendeu que a presença do Espírito Santo é insubstituível, e nós precisamos entender que entregamos a Deus a primícia da nossa adoração, porque quando entregamos, o Espírito Santo de Deus se manifesta na casa. E quando tem manifestação do Espírito Santo de Deus na casa, sabe o que acontece? Ele te enche, ele consola, ele te exorta, ele preenche o vazio da sua alma, ele opera milagres no meio da igreja. Oh, glória! Lucas, ao não revelar o nome e a origem dessa mulher, nos ensina tudo isso. E é importante guardarmos em nosso coração, porque no ambiente de culto, aparentemente todos nós somos iguais. O que difere um do outro na nossa visão humana ilimitada é quem sabe a roupa, ou quem sabe a cor da pele, o tipo do cabelo, a altura de um. Tem um que é mais magro, o outro é mais fofinho. Mas só que Deus não vê como eu e você vê. Deus não olha a aparência, mas o Deus olha o coração. Eu penso que Deus está olhando para nós nessa noite, e quem sabe Ele observa alguém aqui que até esse momento não teve nenhuma atitude diante do ambiente de culto. Mas também eu penso que Deus está olhando para alguém aqui nesta noite, que mesmo durante a dor, que mesmo diante o choro, que mesmo diante as dificuldades da vida, tem um glória a Deus na boca. Eu penso que o coração, mesmo com o coração dilacerado, tem alguém aqui adorando o nome do Senhor em espírito e em verdade. E deixa Deus te dizer uma coisa: Deus ouve o seu glória a Deus, Deus ouve o seu aleluia, Deus ouve e Deus vê a sua adoração sincera. E a sua adoração sincera nesse ambiente tem o poder de atrair a atenção de Deus ao seu favor nessa noite. Eu não sei se você começou a entender o que Deus veio falar conosco aqui nesse culto, mas se eu fosse você, eu tinha uma atitude diferente. Eu abria minha boca mais, eu glorificava um pouco mais, eu dava mais glória a Deus, eu dava mais aleluia, eu fazia algo diferente, porque Deus está nos observando. No tempo de Jesus, em que Ele exercia o seu ministério na terra, a história bíblica vai nos relatar que existiam pelo menos 26 facções religiosas, ou pelo menos, digamos assim, 26 igrejas, 26 placas de igrejas diferentes. Dentre as 26, muito fácil para todos nós, 3 se destacam. A primeira delas, os escribas, que eram homens dotados de capacidade intelectual, copistas da lei.
Eles tinham um grande conhecimento da Torá, de tanto redigir, reescrevê-las, os textos sagrados. A segunda eram os anciões. Os anciões eram homens dotados de experiências e sabedoria, pela idade avançada que eles já possuíam, e sobre eles estavam a autoridade de aconselhar, a palavra de sabedoria para aconselhar todos aqueles quantos procuravam. E a terceira delas é a mais conhecida, que eram os fariseus, que o texto nos diz. Os fariseus surgiram no século II a.C., e eles exerciam uma grande influência religiosa. Sempre estavam presentes nas sinagogas, sempre presentes no culto, e eram vistos pela população, pelo povo, como um rótulo, como modelos de santidade. Mas no farisaísmo não era apenas o zelo para a lei. O farisaísmo também pregava a exclusão de algumas pessoas. Por exemplo, no culto que fariseu fazia, pecador não entrava. No culto que fariseu fazia, prostituta não entrava, leproso não entrava, enfermo também não entrava. O fariseu cria em um ambiente em que só a elite, só a sociedade poderia aparecer, onde só os considerados justos poderiam frequentar. É por isso que quando lemos a Bíblia em Atos 3, nós encontramos Pedro e João subindo ao templo e se deparando com um homem na porta do templo chamado Formosa. O texto diz que o texto não diz que não era proibido pela lei entrar no templo, mas a tradição social e o olhar religiosos mantinham o aleijado fora do templo, pedindo esmola. E olha que coincidência, ele estava perto da porta, mais longe do culto, perto do altar, mais distante de uma adoração genuína. Mas louvado seja Deus, porque o texto mostra que vem subindo dois homens, dois apóstolos cheios do Espírito Santo de Deus, e que possuía a palavra de autoridade na boca. E quando eles veem o homem caído pedindo uma esmola, eles dizem: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E o que estava aleijado pôde entrar, o que estava caído pôde levantar, o que estava mendigando agora ele salta adorando a Deus. E olha que o versículo 8 vai dizer: e saltando ele pôs-se em pé e andou, e entrou no templo andando, saltando e louvando a Deus. Sabe o que eu aprendo? Se hoje fosse culto de fariseu, eu e você não estaríamos no culto, porque pecador não entra, só entrava a elite. Mas bendito seja o meu Jesus, que veio para quebrar todas as tradições humanas, e declarou um texto em Mateus 11:28: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E para acabar com toda a tese do farisaísmo, o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Roma em Romanos 5:20: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É mais ou menos assim: pequei, pode entrar que a graça te reconcilia com o Pai. Mas estão me acusando, estão dizendo que eu não posso. Pode entrar, porque o mesmo Paulo vai dizer em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas tem um detalhe: não pode andar segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Deus falou comigo e me trouxe aqui para dizer para o coração de alguém que o inimigo tem te acusado, tem dito coisas do seu passado e tem trazido à tona e falado a você que você não pode estar aqui por causa daquilo que você viveu. Mas a palavra de Deus declara que o acusador já foi vencido, e hoje Deus reservou o dia para falar com a gente aqui. Se você se quebrantar no altar dele, se você derramar a primícia de adoração no altar dele, tem restauração para a sua vida, tem restauração para a sua casa, tem restauração para a sua família. Deus tem restauração para a vida de crente aqui. Oh, glória! E olha o que o texto vai dizer: que um fariseu chamado Simão rogou que Jesus fosse jantar na sua casa. O termo rogou aqui no original grego é parakaleo, e parakaleo significa rogar, suplicar, pedir com insistência. E quando eu leio o texto,
Quando eu entendo o significado da palavra rogou, isso cria uma expectativa no meu coração. Pois se ele insistiu tanto para que Jesus entrasse tanto na casa dele, no mínimo que ele faria era honrar o convidado que ele insistiu para ir para sua casa. Porque na tradição da hospitalidade, no contexto judaico, o anfitrião recebia o convidado à porta. E quando seus servos chegavam, eles ofereciam água para lavar os pés. Saudava o convidado com ósculos santos. E muitas vezes, se necessário, ele ungia a cabeça com perfume, com óleo perfumado. Esse ato, simbolicamente, ele estava dizendo: é uma honra ter você na minha casa. No entanto, Simão não fez nada disso. Ele rogou, que é suplicar, que é pedir com insistência, para que Jesus entrasse em sua casa. Mas olha o texto seguinte, vê se tem Simão honrando Jesus. Simão rogou, insistiu para que ele fosse, para que o mestre fosse até a casa dele. Mas quando o mestre chega, não tem honra devida. Ele tinha Jesus na mesa, mas não honrava Jesus com suas atitudes. E eu lhe convido a fazer uma reflexão comigo nesta noite. Veja se não tem dia que os nossos cultos não parecem mais com reunião de fariseu. Porque, Saulo, nós jejuamos convidando. Nós chegamos aqui, dobramos o joelho, claro, alguns dobram os joelhos, e nós oramos convidando. Nós cantamos o culto inteiro convidando. Mas quando o convidado maior chega na casa, não damos a ele a honra que merece. Oh, glória. E ainda tem uns corajosos, eu digo que é corajoso, que tem a capacidade de sair do culto e dizer: hoje Deus não falou comigo. Hoje eu não recebi o que eu precisava. Que dificuldade é essa, irmãos, que a igreja da atualidade tem em honrar aquele que merece toda a honra e toda a glória? Jesus não veio aqui pedir por favor. Jesus não veio aqui mendigar o teu glória a Deus e o teu aleluia. Não, Ele é Senhor. E é por isso que o salmista vai dizer no Salmo 134:2: levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao nome do Senhor. Olha o que o salmista está dizendo. O salmista não está perguntando: se você quiser, você levante as mãos. Não, o texto aqui está no imperativo. Já que você está no templo, já que você chegou até aqui, levante as mãos e bendiza o nome do Senhor. O salmista quis dizer no Salmo 34, é o que o apóstolo Paulo vai dizer tempos depois aos irmãos de Roma. Em Romanos 12:1, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Se o meu corpo é sacrifício vivo, já que Paulo está dizendo que culto não é emoção, é razão, nós precisamos entender que eu não dou glória porque sinto, eu dou glória porque Jesus está na casa, e se Ele está na casa, eu preciso honrar Ele. Eu não levanto as mãos porque eu tenho vontade, eu levanto as mãos para bendizer o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Eu não venho no culto ficar 2 horas sentados simplesmente por vir. Eu não venho, mas eu venho no culto tributar a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, porque se não fosse a misericórdia dele na minha e na sua vida, nem aqui nós estaríamos. Mas por causa dele, nós precisamos entender que é dele, por ele e para Ele são todas as coisas, e glória seja dada eternamente ao nome dEle. Jesus não pede esmola de adoração, até porque o céu não sofre de carência. Como assim, Saulo? Lá existe adoração dia e noite, não falta adoração. Mas sabe qual que é o problema? Não é a falta de glória no céu, é a falta de honra na terra. Eu vou repetir isso aqui para o coração de alguém. O problema não é a falta de glória no céu, é a falta de honra na terra.
E há quem venha em cultos e diz assim: eu tenho que levantar a mão, eu tenho que dar glória a Deus, porque senão o pastor vai ver que eu não dou glória a Deus. Se essa é a sua motivação nesta noite, muda isso em nome de Jesus. Viemos ao templo para adorar aquele que merece toda a honra, toda a glória, em todo louvor. Apocalipse 4:8, João vai nos mostrar que os 4 seres viventes não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Enquanto os 24 seres estão dizendo: Santo, Santo, os anciões estão diante do trono, tirando as suas coroas e declarando: digno é o Senhor de receber glória e honra e poder. O céu não sofre de carência, o céu não sofre de carência, porque se um dia estivermos indispostos para vir num culto entregar aquilo que é devido a Deus, melhor ficarmos em casa, porque culto é lugar de trabalho, irmão, culto é lugar de guerra espiritual, culto é lugar de atitude, culto é lugar de adoração. Aleluia. E é entendendo isso que Lucas vai usar no livro de Atos 2 palavras gregas extraordinárias para descrever culto. A primeira palavra que Lucas vai usar, principalmente em Atos 7, é leiturgos, ou leiturgels, que é serviço. Essa palavra é que dá origem à nossa palavra chamada liturgia. Então, quando falamos de liturgia do culto, estamos falando de serviço do culto. Então já entendemos que culto primeiro é trabalho. A segunda palavra é ainda mais forte, é o termo latreia. Latreia também é um tipo de serviço, mas é um tipo de serviço terrível, porque latreia era o ato de se limpar latrina. Não existia saneamento básico nessa época, tudo era limpo à mão. Logo, quem fazia a latreia era o menor servo, era o menor escravo da casa. Lucas utiliza desses 2 termos para deixar bem claro para mim e para você nesta noite. Primeiro, culto é serviço. Segundo, serviço para quem é pequeno, porque não presta culto quem se acha muito grande. Culto é trabalho, e é trabalho para quem é pequeno, porque no ambiente de culto da igreja primitiva, a maioria do povo era escravo. O Império Romano era composto por aproximadamente 50% de escravo. Aquele povo era um povo humilde, era um povo simples, um povo pequeno, um povo escravo. Só que no meio deles também tinha os grandes, também tinha o pessoal que tinha dinheiro, mas no ambiente de culto era diferente. Porque, Saulo, o grande servia, o pequeno servia, o escravo servia, o Senhor servia, porque eles entenderam que o Senhor do culto era Jesus. Todos que estavam trabalhando para Ele. Todos que estavam servindo, serviam a Ele. Jesus era o centro. Então culto é serviço. E que tipo de serviço? Primeiramente, o serviço de baixo para cima, não de cima para baixo. Porque eu não venho aqui receber, eu venho aqui para entregar o que? A minha adoração, a minha gratidão. Culto é resposta da igreja ao que Jesus já fez, porque se tratando de culto, tudo que Ele faz nesse ambiente é graça, porque Ele não precisa fazer mais nada. Porque Ele não precisa fazer, Saulo? Porque Ele já fez. A igreja primitiva cresce no vácuo da cruz. Eles entendiam: como Ele fez, eu sirvo. Como Ele foi para a cruz, eu sirvo. Como o madeiro já foi na costa dele, prego nas mãos, prego nos pés, via dolorosa, maus tratos, vergonha, porque a cruz era a maior vergonha para o Império Romano. Como ele foi para lá, então eu me reúno com os irmãos no culto, porque se tratando de culto, tudo que ele podia fazer, ele já fez. Ele não precisa fazer mais nada, ele já fez por mim, ele já fez por você. Se tratando de culto, ele já fez. O que ele fizer aqui nesta noite é graça, é graça. Ele já fez, igreja. E você veio fazer o que aqui nesta noite? Ele já fez. E qual é a sua resposta ao que Jesus fez na cruz por você? Aleluia.
para fecharmos a reflexão da mulher, enquanto Simão não honra a mulher pecadora, e o termo aqui usado por Lucas é amartolos. Amartolos tem a divisão da palavra amarte, errar, falhar, cometer pecados. Olos indica alguém pertencente ou caracterizado por algo, ou seja, conhecido por algo que ela já praticava. Nessa cultura, o termo amartolos, quando aplicado a uma mulher, quase sempre indicava alguém conhecida pela prostituição. Mas o interessante é que o texto diz que ela junta tudo que tinha. E o que ela tinha, Saulo? Um vaso importado do Egito, feito de uma pedra translúcida, chamada de alabastro. Mas o que dignifica o vaso não é o seu alto valor, não é o fato de ser importado, não é o fato de ser translúcido, é o conteúdo que vai dentro dele. Deu para entender? O que dignifica o vaso não é o que eu apresento, é o conteúdo que mora aqui dentro. O que dignifica um vaso não é o que eu exponho aqui, mas é a presença daquele que mora aqui dentro de mim. Dentro do vaso havia unguento, e quando Lucas utiliza o termo unguento, não dá para precificarmos, não dá para detalharmos o valor, diferente de Mateus, Marcos e João, que usa a expressão nardo puro. Quando eles falam nardo puro, eles estão falando de um tipo raríssimo de unguento, um tipo raríssimo e muito caro. Mas pelo vaso, nós podemos deduzir que o unguento que essa mulher estava colocando ali, não era um unguento barato, porque o vaso de alabastro era reservado apenas para os perfumes mais caros. Então podemos deduzir que o unguento que ela colocava ali era algo de valor. Por isso que os estudiosos dizem que ela poderia vender e viver tranquila. Mas entre vender e viver tranquila e continuar com a mesma história, não dava para fazer. Se ela vendesse para viver tranquila, ela continuava tendo a mesma vida, ela continuava tendo as mesmas dores, caindo nos mesmos pecados. Então o que ela prefere? Gastar tudo que tem aos pés daquele que é o único que pode mudar a vida dela. Agora imagine comigo a caminhada dessa mulher até a casa de Simão, fariseu. Eu penso que a trajetória dela não foi fácil, e sempre no caminho há alguém para nos acusar. E quem sabe alguém pergunta para ela: aonde você vai, mulher? E ela diz: eu estou indo na casa de Simão, o fariseu. E vai fazer o que lá? Eu ouvir dizer que Jesus está lá, e ele tem o poder de mudar a minha história. Mas você sabe, mulher, que você não pode entrar lá por causa da sua condição. E quem sabe num diálogo ela respondeu: eu sei, mas hoje eu enfrento tudo e todos, mas a minha vida será mudada. De hoje não passa. Essa mulher, ela vai quebrar todas as tradições da época. O texto diz que chegando por detrás, chorando, começou a regar os pés de Jesus com suas lágrimas, e começou a enxugar com os seus cabelos, e beijava os pés de Jesus e ungia com unguento. Esse ato no grego é chamado como proskineu, e proskineu significa simplesmente adoração profunda, rendição absoluta. Mas o detalhe que mexe comigo naquela cultura é que as mulheres andavam com seus cabelos cobertos. O único que veria o cabelo dessa mulher seria, por exemplo, o seu marido. E ao soltar os seus cabelos, ela realizaria o segundo gesto. E o segundo gesto é conhecido como Kisui Rosh, que na tradição era o ato de se cobrir o cabelo com sinal de honra e pudor. Mas ela não lembra disso, ela não pensa nisso. Ela abre mão da tradição, entregando o que era mais íntimo. Eu penso que enquanto ela beijava os pés de Jesus, enquanto ela colocava as lágrimas, Jesus estava tranquilo olhando só o ato da mulher. Mas quando ela tira o véu do seu cabelo,
ela estava mandando uma mensagem para o mestre. E qual é a mensagem, Saulo? Não vim aqui só por um momento, não vim aqui só por um perdão, não vim no culto hoje só por vir, não vim aqui só por essa noite. Eu vim aqui para ter um relacionamento genuíno contigo. Eu vim aqui, Jesus, disposto a mudar de vida. Não vim mais só por um momento, eu vim entregar tudo. E se nós entendemos que culto é lugar de entrega, nós temos a oportunidade de viver o que essa mulher viveu. Porque quando saímos da nossa casa, nós precisamos sair com um propósito de vir aqui e entregar a Deus aquilo que é de Deus, de virmos ao templo entregar aquilo que Deus tem para receber de nós. Por isso que quando nós entramos no templo, seja por qualquer porta, a primeira coisa que nós observamos é o altar. E isso tem um significado riquíssimo. Se tem altar, é porque preciso entregar algo. Aqui é o lugar aonde a gente entrega, aqui é o lugar aonde a gente devolve, aqui é o lugar aonde a gente oferece, aqui é o lugar onde a gente adora. E enquanto entregamos, enquanto devolvemos, enquanto adoramos, Deus se manifesta no culto, Deus cura na sua casa, Deus batiza com o Espírito Santo aqui, Deus opera milagre aqui. Enquanto adoramos, Deus salva a alma, Deus muda contexto. E nessa manhã, quando eu terminava de estudar esse texto, eu pedi a Deus um direcionamento. Falei: Deus, me dê um sinal que é essa mensagem que eu vou pregar. E eu terminei o texto, meu estudo, e eu abri o WhatsApp e abri o grupo da orquestra. E quando eu vi que o Tiago tinha colocado o hino 577 para cantarmos hoje, eu louvei a Deus, porque eu tinha acabado de escrever o hino na parte da mensagem. E por que você escreveu, Saulo? Porque nós cantamos o hino 577. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser Ele controlar, até aí tudo bem. Só que tem a continuação do hino. Só depois de tudo isso, há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo não é metade, não é parcial, não é um percentual, é tudo. Oramando que chorabarra. Quando tudo deixarmos no altar. Se tem altar na igreja, é porque eu preciso deixar. Se cantarmos, se vivermos o que cantamos, nós mudaríamos o contexto não só das nossas vidas, mas de uma nação, de uma cidade, de um país. Nós mudaríamos todo o contexto em que estamos inseridos. Mas parece que nós viemos para o culto, que nós viemos para o ambiente de culto, carregados, pesados. E quem sabe alguém está dizendo aqui: por que, Saulo, como eu vou entregar alguma coisa, se eu estou passando por um cenário de enfermidade? Como eu vou entregar alguma coisa, se a minha vida emocional está toda bagunçada, e não é de hoje, é de anos, e parece que nada acontece? Como eu consigo entregar alguma coisa, quando parece que todas as circunstâncias ao meu redor contribuem contra? Deixa eu te contar uma coisa, testemunho da minha casa. Dia 14 de setembro, eu ministrava a palavra do Senhor na congregação do Jardim Maria Luísa 4. E naquela noite eu disse que Deus cura, eu disse que Deus iria operar maravilhas. O tema da mensagem é: o Senhor pelejará por vós e vós calarei. Quando acabou o culto, ali no ambiente do culto mesmo, eu recebi uma notícia. Eu e a Ana recebemos uma notícia. Alguém da nossa casa, muito próximo a nós, está num cenário de enfermidade, em que jamais imaginaríamos viver. E nós entramos no carro, recebemos a notícia. O trajeto do Maria Luísa 4 ao Jardim América nunca foi tão longo. E um silêncio no meio do carro imperou. E eu fui falar com Deus. Deus, eu acabei de dizer que o Senhor cura.
eu acabei de pregar que o Senhor tem poder para fazer. E agora, Deus? E se o Senhor não fizer na minha casa? E se o Senhor não fizer para minha família? Como que eu vou subir no teu altar e dizer que Deus cura? Eu fiquei por uma semana orando a Deus preocupado. Aí um certo dia, eu conversando com Deus, Deus me respondeu com 2 canções. Eu estou contando isso apenas para aqueles que dizem que não tem motivo de fazer uma adoração genuína. Deus me fez lembrar de uma canção que diz assim: é adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem ter amigos por perto, adorar a Deus quando não há recurso, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Aí, como se não bastasse, parece que Jesus veio e me deu um tapa. Aí a segunda canção que veio ao meu coração, ela vai falar assim: e se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio da tempestade apenas te está a fé de um adorador, e se ele não quiser matar a Faraó e te levar para o deserto e te deixar só, e no meio da diversidade um exército inimigo vier te afrontar, aí só soava no meu ouvido: o que você vai fazer, Saulo? Questiona ou adora. Era amando que senhor é baixo. Questiona ou adora. Se ele não fizer, use a sua fé. É amando que será bajora barra. Nós precisamos entregar algo no altar de Deus. Mas está doendo, Saulo. Questiona ou adora. Mas nada muda faz ano. Não tem por que não adorarmos a Deus. E aí, Saulo, vai parar de dizer que Deus cura? Vou nada, você está doido? Agora é que eu prego com mais entusiasmo. Ele cura, e se Ele não fizer na minha família, continuarei pregando que Ele cura. Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura câncer, Jesus cura dor emocional, Jesus cura qualquer doença possível. Nós precisamos entender que enquanto adoramos no culto, que enquanto primiciamos a nossa adoração no culto, Ele tem poder de curar as nossas enfermidades, seja ela qual for, seja ela qual patologia qual for, seja ela o que for. Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura. Eu sei que Deus já falou com alguns obreiros aqui, que nós estamos para viver uma onda de cura na nossa igreja, e eu testifico a isso ao meu coração, porque no sábado passado eu estava no canto orando. Deus falou comigo: terá cura no meio de vocês, mas só a partir do momento que vocês entenderem que precisa deixar tudo no meu altar, que precisa cantar o hino 577 e vivê-lo na vida de vocês.
vocês. Tem cura, tem milagre, tem libertação, tem salvação para sua casa. Só entrega a primícia da sua adoração ao céu. Ele já fez. E você veio fazer o que nessa noite? Era amando que era mais. Uramacando orebaçu. Eu não vou pedir para você ficar de pé. Eu não vou pedir para você fazer nada. Agora é o momento seu com Deus. Ele já fez por você. O que você veio fazer aqui? Tem alguma coisa de verdade para entregar para Ele agora? Ele está te observando. Se você tiver alguma coisa sincera, é a hora de você entregar para Ele. É o momento de você tributar a Ele a sua adoração. Eu não vou falar mais nada. Esse é o seu momento com Deus. Se você tiver alguma coisa, nem tenho nada, Saulo, só tem lágrimas. Entrega a sua lágrima no altar de Deus nessa noite, e você terá a resposta daquilo que você veio buscar. Mais vale as nossas atitudes do que qualquer outra coisa perante de Deus. Que nós possamos entender que vir ao culto não é como ir ao shopping, que aqui é ambiente de adorarmos a Deus de forma sincera. Aproveite todos os minutos dentro desse ambiente, porque todos os minutos bem aproveitado aqui tem resposta de Deus para a sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe.